Olá, pessoal. Olá, Laura, você tá me ouvindo? Eu tenho que adicionar o Dr. Riso. Dr. Riso, me envia um pedido para eu te adicionar. Pedir para participar nessa câmerazinha embaixo. Boa noite, pessoal. No canto inferior, você vai pedir para participar. Tá escrito: você deseja participar? Aí o senhor vai clicar solicitando um convite. Isso, apareceu para mim. Oi, doutor Riso. Olá, tudo bem? Boa noite, que bom que deu certo. Mais ou menos. Eu não consigo me ver aqui porque tem um bagulho no meio aqui. Eu vou É apertar aqui. Pronto. mesmo? Pronto. Tá, Agora, acho que pode se agora sim. ajeitar que a gente tá esperando o pessoal chegar. Tá bom, aqui estou. Tá bom, muito obrigada. Vou só aguardar mais um minutinho, tá? Aí a gente Tá? começa. Boa noite, bem-vindos todos. Eu sou caloura nesse negócio de live aqui, então já vou pedindo antecipadamente desculpas. Pelo Instagram eu nunca fiz também, não. É, então, eu também não. Boa noite. Boa noite a todos. Então, vou começar a nossa live apresentando o nosso convidado de hoje, Dr. Luiz Vicente Riso. Dr. Luiz Vicente é médico, ele é diretor superintendente do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein. É uma honra e uma alegria tê-lo aqui hoje conosco. Então, eu já agradeço de antemão, em nome da equipe RGPTB, pelo senhor ter aceitado o nosso convite para falarmos um pouco aqui a respeito da importância da vacina contra a Covid, em especial para o público, para a população pediátrica. Então, sejam todos muito bem-vindos. Doutor Riz, eu gostaria de começar a nossa live não falando especificamente da vacina para a Covid-19, mas eu gostaria que a gente comentasse um pouquinho a respeito do Programa Nacional de Imunização, que sempre foi um programa que teve muita adesão da população, que no ano que vem vai completar 50 anos de implantação, e com certeza esse é o programa mais importante de saúde pública que a gente tem no nosso país. Então, eu gostaria que o senhor comentasse a respeito da importância do PNI tanto para eliminação de doenças, quanto para o controle de diversas doenças. Olha, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu também peço desculpas porque eu não estou acostumado a fazer live via Insta. Então, Imagina. eu tô um pouco atrapalhado aqui. Isso posto de lado, o PNI, eu não sei se é o mais importante, mas sem dúvida é o programa mais bem sucedido de saúde pública do continente americano. Não é o programa mais bem sucedido do Brasil ou melhor sucedido do Brasil.
50 anos atrás, nós tínhamos problemas incríveis com uma série de doenças transmissíveis, infecciosas, tratáveis por vacina ou preveníveis por vacina, e o PNI resolveu isso, né? É claro que a sociedade mudou, talvez as formas de comunicação com a sociedade precisam ser revistas, tanto da parte dos governos ou do Estado, na realidade, porque o Programa Nacional de Imunização não é um programa de governo, ele é um programa de Estado, né? Ele não tem nada a ver com o gerente de plantão, ele tem sim a ver com o fato que é um programa incrivelmente bem sucedido, um programa que foi premiado inúmeras vezes, em diversas instâncias, pela sua efetividade no combate, por exemplo, do sarampo, da poliomielite, catapora, cachumba. Quer dizer, o Brasil fez um trabalho nesse sentido, inclusive um trabalho de logística, porque uma coisa é você vacinar uma ilha, a outra coisa é você vacinar o quinto maior país do mundo, né? E com problemas geográficos enormes, né? Porque você vacinar um país que é chatinho assim é uma beleza, mas você vacinar um país que tem como parte de si um espaço de floresta que é 3 vezes o tamanho do Texas, né? Realmente Dimensões continentais. É um desafio Sim. de logística incrível e o Brasil resolveu esse desafio e é uma pena que a gente tenha se perdido nisso, né? Como eu disse, talvez seja uma questão de diálogo com a sociedade mudou, nós temos essa forma de diálogo que não existia, infelizmente usada por pessoas sem nenhuma competência. Hoje eu vi 2 vídeos de uma pessoa pseudo-formada em medicina, porque eu me recuso a entender que aquilo tenha conseguido obter um diploma. Boas universidades, eu não estou falando de Universidade de Piriri do Pororó, não. Falando de uma quantidade de absurdos, né? Em 5 minutos a pessoa fala 6 horas de absurdo. É uma capacidade de síntese de bobagem que é um negócio fora do comum. E essas coisas viram vídeo no WhatsApp, aí o cara manda, porque, claro, foi o doutor que falou, entendeu? E parece ser uma pessoa importante, fala bem, né? Boa conjugação de verbos, que é um negócio que infelizmente também está morrendo, né? O uso correto da língua portuguesa. Então é isso, o PNI é um programa vencedor que perdeu adeptos, infelizmente. Nós temos que lembrar que nós tivemos na boca no Brasil, de erradicar o sarampo e a paralisia infantil. Não erradicamos o sarampo por uma questão de migração, né? Então, populações migrantes vinham com crianças não vacinadas, com adolescentes não vacinados, e agora nós estamos indo numa curva descendente. É um dos negócios mais absurdos que eu já vi na minha vida, né? Quando a pandemia começou, você me desculpa um pouco do rant, porque eu tenho participado de tanta coisa nesse negócio da pandemia, e você vai ficando um pouco cansado, porque as perguntas, quem faz são pessoas novas, mas o cara que responde é o mesmo, né? Então, você tem que fazer o exercício, né? Quando esse negócio da pandemia começou, e começaram algumas bobagens e tal, eu falei, o mundo perdeu 500 anos com certeza. em 10 anos de inteligência. Infelizmente, né? Há 10 anos atrás, o que é que nós discutíamos? Nós discutimos terapia gênica, porque você tinha acabado de ter descoberta de CRISPR e tal. Nós discutimos a viagem do homem para Marte, então as questões médicas da viagem para o homem para Marte. Chega 2022, né? 2020, na realidade, essa frase minha é de 2020, a gente está tentando explicar para algumas pessoas que a Terra não é plana e que vacina é um negócio que funciona, né? Vacina é a iniciativa médica mais segura que existe. A vacina mais perigosa que existe. É isso que as pessoas precisam entender. A vacina mais perigosa que existe é mais segura que qualquer remédio que você compra sem receita, do ponto de vista estatístico. A mais perigosa, a pior vacina, a vacina que tem o pior resultado, tem um resultado melhor do que o Engov que você compra para curar ressaca. Então, o PNI tem uma importância muito grande, ainda tem, infelizmente, porque a gente consegue ainda ter uma certa penetração, mas talvez as estratégias de comunicação precisem ser mudadas para que a gente possa atrair as pessoas que precisam participar do PNI, principalmente os pais, que têm a responsabilidade de trazer o melhor de saúde para os seus filhos. Sim, eu falo que a gente vive um momento, tipo assim, é ilógico, eu falo a gente vive um momento de hipnose coletiva, porque não existe uma explicação mais plausível para todo esse retrocesso que tem acontecido, né?
Eu tenho um grande amigo que já tem um pouco mais de idade que eu, tem 80 e poucos anos, ele acha que é o flúor na água. Talvez seja, mas já tem Ob- tanto tempo. Agora que foi Obviamente, fazer efeito. ele fala de brincadeira, mas ele fala assim, olha, depois que começaram a pôr flúor na água, que o pessoal ficou assim, viu? Não, hoje em dia não dá nem para falar muitas coisas por brincadeira, né? Mas É, pegando um gancho aí no que a gente está comentando sobre esses comentários, assim, que são, né, esses comportamentos que, na verdade, são retrocessos, para a gente entrar um pouquinho no nosso assunto da nossa live de hoje, eu queria, então, doutor Riso, que o senhor ressaltasse para o pessoal que está nos ouvindo hoje, né, a respeito dos benefícios, da eficácia, da segurança da vacina contra a Covid para a população pediátrica. olha, então tem várias coisas aí que são importantes a gente ter em mente, né? A primeira coisa, e vem deste vídeo aí, não está havendo nenhuma exumação em São Paulo, as crianças não estão morrendo de monte com trombose, nada disso está acontecendo. Nada disso está acontecendo. E é impressionante que alguém vá a público e fale uma coisa dessas, travestido, obviamente, do título de medicina, né? Uhum. Porque, primeiro, é mentira, né? E é uma mentira facilmente comprovável, né? Porque você teria que ter uma conspiração tão enorme entre todos os institutos de medicina legal de todas as cidades do país, que é absolutamente inalcançável, né? Então, visto isto, né? Vamos pensar e as pessoas têm tido, e aí eu vou tomar por base todas as outras participações que eu tenho tido em eventos como esse, né, para falar com o público leigo, as pessoas têm uma preocupação muito grande com as questões cardíacas, né? Então, vamos olhar o pior resultado possível reportado da vacina, por exemplo, da vacina da Pfizer. Eu vou pegar a vacina da Pfizer porque, de modo geral, como é a vacina de mRNA, é uma vacina que a gente chama de nova tecnologia, mas isso também é outra coisa muito importante. A gente tem que lembrar que a tecnologia de RNA mensageiro existe há 30 anos. Tá? Uhum. Outro dia, o Helder Nakaya, que é um excelente pesquisador e um fulano que tem um grande domínio de biologia de sistemas, pôs junto com o seu grupo um estudo mostrando que as vacinas de hoje elas são frutos de mais de 3 milhões e 400 trabalhos científicos publicados. 3 milhões e 400 mil trabalhos científicos. Isto pôs de lado, vamos voltar à história da vacina. Então, a vacina de RNA, as pessoas não estão acostumadas, começa aquela história que vai virar jacaré, não sei o quê, vai crescer chifre na testa. Vamos esquecer esse treco todo, né? A última também, aí é que dá tumor. As crianças estão sendo vacinadas há um mês. Como é que cresce um tumor em um mês? Se você engolir uma pedra de césio, você não desenvolve tumor em um mês. Tá certo? Então não é possível. Né? É um desatino. Você passar 3 meses em Chernobyl, você não desenvolve um tumor. E precisa de mais tempo para isso, para ter um tumor. Então vamos pegar esta vacina e a questão cardíaca. O pior desempenho reportado desta vacina, o pior desempenho, é em meninos entre 12 e 18 anos. O pior. Uhum. Uma cardite a cada 14 mil infecções. Injeções. Tá? 14 mil pessoas imunizadas, uma cardite. Uma cardite que é reversível, muitas vezes reversível espontaneamente, só precisa ser acompanhada. Agora vamos olhar a incidência de cardite em crianças que pegam Covid. É uma Isso. em cada 6 mil crianças. Eu fiz uma postagem hoje, não, desculpa, semana passada, na nossa página do Instagram, justamente falando sobre a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é justamente isso, né? Que eu gostaria que o senhor já ressaltasse, então, por Pois favor. é assim, você faz a conta. Você tem uma cardite infecciosa, potencialmente mortal, que é esta síndrome poliinflamatória, que lembra um pouco uma vasculite, né? Em cada 6 mil crianças, versus uma cardite irreversível, que muitas vezes é reversível sem nenhum tratamento, uma em cada 14 mil. Quer dizer, é mais de 2 vezes mais seguro a criança tomar a vacina do que pegar a Covid. Sim. Aí você fala assim, não, mas as crianças pegam menos. Não pegam menos, não. A incidência de infecção hoje em crianças é muito mais alta. As crianças representam hoje 28% das pessoas infectadas.
E só trazendo alguns dados, mais de 1.500 crianças na faixa etária entre 0 a 19 anos já foram acometidas por essa síndrome que pode deixar sequelas no Brasil desde o início podem deixar sequelas, né? Desde o início da pandemia no Brasil. Veja, Então, ela pode quase deixar sequelas neurológicas, né? Sequelas no sistema gastrointestinal, vários tipos de sequelas, nem, cardíacas principalmente. nem enveredar pela questão da síndrome pós-Covid, a gente pode conversar sobre isso, né? Mas Uhum. então, é um passo atrás, né? Já morreram, nos últimos 2 anos e os quebrados, mais de 6 mil pessoas com menos de 18 anos. Quantas pessoas morreram da vacina? Zero. Zero. Exatamente. Toda vez que alguém reporta um problema com a vacina, a hora que você vai olhar, o problema não é com a vacina. De novo, vou aproveitar para tirar uma dúvida, porque o que acontece? Tem uma frase do Benjamin Franklin que está escrita na entrada da Universidade da Pensilvânia, e que eu gosto muito. Porque os Estados Unidos deu muita sorte com os tais dos Founding Fathers, né? Era gente realmente de uma qualidade intelectual muito superior. Ele escreve, ou ele fala, né? Na realidade ele escreve porque são dos seus livros, né? E tá no chão lá da faculdade. Uma meia-verdade é pior do que uma mentira inteira, porque ela é mais difícil de você desbaratar. Então, o que acontece? Você pega um fato. Então, tem uma criança que toma uma vacina e tem um problema qualquer. Por exemplo, uma parada cardíaca. Uhum. Tá certo? Aí você vai estudar, né? E justamente, infelizmente, eu estava falando logo depois que aconteceu este evento desafortunado com a criança aqui no interior de São Paulo. E eu falei assim, olha, a criança, e a gente já se sabia disso, né? Ela tem um problema de condução cardíaca que é prévio. Então, a hora que ela sentiu a dor, talvez a mãe tivesse mais também nervosa, apertou alguma coisa, ela parou. Não, mas como não diagnostica isso numa criança? E eu comecei a lembrar rapidamente, na época, como eu sabia que o negócio, eu estava com os dados na mão, o número de atletas profissionais que tiveram paradas cardíacas no meio da sua atividade. Um atleta profissional, quer dizer, um fulano que passou a vida como Preparado. atleta, tá certo? Uhum. Obviamente passou por uma série de exames médicos e o mesmo defeito que essa menina tinha, o mesmo problema que essa menina tinha, só foi diagnosticado quando ele teve uma parada cardíaca em pleno ato atlético. Né? Então, algumas dessas doenças são realmente muito complicadas, elas são difíceis de diagnosticar, e, infelizmente, ou você diagnostica por sorte, né? ou você diagnostica num evento terrível. Né? Então, isso posto, as pessoas precisam tomar muito cuidado com eventos associativos. Né? Tem um estudo muito bacana que eu gosto, ele saiu, acho que em 2009, talvez, um grupo de estaticistas resolveu brincar com o negócio de estatística. Né? E eles pegaram tudo que tinha acontecido num ano nos Estados Unidos e fizeram associações. Então, uma das coisas, por exemplo, que eles mostraram é que existia uma associação estatisticamente significante, o que não quer dizer que seja verdade, né? Entre o lançamento de satélites e o consumo de leite. Quanto mais satélite a NASA lançava, menos leite os americanos consumiam. Por que isso acontece? Amostra pequena, né? Isso é o que a gente chama de associação espúria. Que é o que está acontecendo com a coitada da vacina, né? Nunca se falou tão mal de um negócio tão seguro como vacina. Toda vez que alguém de novo fala assim, não, mas as vacinas estão sendo aprovadas por pressa, eu falei, se estão sendo aprovadas por pressa, por que a gente não aprovou ainda para crianças abaixo de 5 anos? Ah, é verdade. Eu falei, sabe por que não aprovou? Porque não tem dado suficiente. A hora que tiver dado suficiente, se eles forem bons, será aprovado. Aprovou de 5 para cima porque tem dado, né? Sabe, as pessoas acham que existe uma conspiração que é insustentável. Tinha que ter tanta gente mentindo que alguém um dia no boteco ia acabar falando a verdade. Não, e o Brasil, infelizmente, ele está no ranking das coisas que a gente não gostaria, né? Das coisas que a gente se envergonha. Então, o Brasil, ele só está atrás dos Estados Unidos em número de mortes associadas à Covid-19. E até hoje a gente não caminhou tanto em relação a esse trabalho hercúleo da ciência de tentar conscientizar a população a respeito dessas notícias falsas que acabam causando pânico e deixando a população meio que desnorteada, né? E uma das dúvidas que existe aí em relação a isso
é justamente o fato de que desacredita, muitas vezes, quem quer desacreditar a vacina, né? Ah, mas por que que tem tantos reforços? Por que que tem que tomar uma dose, tem que tomar outra, tem que tomar dose de reforço? Eu queria que o senhor também falasse um pouquinho a respeito. Olha, e aí eu volto àquela história que eu falei no começo, né? Eu acho que nós, profissionais de saúde, pesquisadores, nós nos comunicamos mal, tá? Infelizmente, quem tem conteúdo comunica mal, na sua grande maioria, e tem muita gente sem conteúdo que comunica bem. Alguns até comunicam a coisa certa, tá? Mas não tem o estofo para ser o interlocutor da ciência, né? Nós temos um pouco de dificuldade, o cientista é um fulano que, de novo, ordinariamente tem mais dificuldade de falar de coisas não técnicas, utilizar uma linguagem menos técnica. É um pessoal que assim, é muito consciente do seu próprio trabalho, então dificilmente você consegue organizar isso de uma forma que a gente tenha esta interlocução necessária, né? Voltamos à discussão do PNI. Por que o PNI perdeu espaço? Ele ficou pior? Não, nada disso. Sim. As vacinas continuam excelentes, elas continuam seguras, elas são ótimas. É a coisa mais barata que você pode fazer em termos de saúde para proteger o seu filho de doenças letais. E não só o seu filho, porque a gente tem que lembrar que isso é uma atitude solidária. Você se proteger é uma atitude solidária. É a mesma coisa que o uso de máscara comum. Se você quer se proteger, você tem que usar a N95. Quando você usa a máscara comum, você está ajudando a proteger o próximo, que é o que a gente espera de um ser humano para outro, né? Então, eu acho que falta para a gente entender um pouquinho melhor de ciências humanas e sociais, entender um pouquinho melhor de comunicação e trabalhar isso. Por quê? Porque desde o começo, o que a gente deveria ter dito para a população é que 2 doses eram as doses para aquele momento. Porque não era possível saber como é que ia evoluir antes de acontecer. Gente que diz que sabe o que vai acontecer, ordinariamente está mentindo. Tá? Porque não tem futurologia, não tem mágica, não tem nada disso. Então, o que a gente deveria ter explicado era que era para aquele momento. Tá? E a verdade é que, muito provavelmente, se nós tivéssemos conseguido distribuir de uma maneira mais igualitária, convencer as pessoas a tomar vacina, e tivéssemos conseguido, num momento inicial, nos primeiros 4, 5 meses que as vacinas estavam disponíveis, vacinar 80% da população do mundo, talvez as 2 doses tivessem mesmo sido necessárias ou suficientes para a maior parte da população. Não foram porque não conseguimos. E até hoje, você vê lugares como os Estados Unidos, né, onde você tem 40% da população que se recusa a se vacinar. Né? E aí você vai nos Estados Unidos e você vê que a chance de você morrer hoje, se você está vacinado, é menor que 1 em 1 milhão. Enquanto que a chance de você morrer se você não tiver vacinado é 7,8 em 100 mil. Né? Ou seja, não mudou nada da chance de você morrer antes da vacina. Não é a Omicron infecta menos o pulmão, tudo isso é verdade, mas um dos principais diferenciais da gente não estar apanhando tanto da Omicron como apanhamos aqui no Brasil da variante Gama e nos Estados Unidos da variante Delta é a vacina. Né? Então, mas nós precisamos entender como comunica isso. Né? Você está aqui fazendo o seu esforço, a Universidade Federal de Goiás está de parabéns por estar patrocinando esse esforço, mas isto só é pouco. Né? Nós precisamos ter bons interlocutores com estofo científico, que sejam respeitados, porque muitas das pessoas, de novo, até falam coisas corretas, mas não tem o estofo científico. Né? Mas eu tenho tem? Então é isso. Nós, cientistas, precisamos fazer, e profissionais de saúde, uma introspecção. Como nos comunicar. Nós precisamos comunicar melhor como é que ciência funciona. Enquanto nós não fizermos isso, é muito mais fácil destruir do que construir. Qualquer pessoa que joga futebol, que gosta de futebol, sabe disso. É mais fácil defender do que atacar. Né? Sim. Então, as pessoas vão destruindo esses conceitos e a gente vai, infelizmente, perdendo um pouco da nossa... das batalhas que nós já tínhamos quase ganho. Né? Há anos atrás, nós tivemos uma epidemia de sarampo na Vila Madalena, em São Paulo. Mais de 40 crianças com sarampo, porque os pais não tinham vacina. Eu não vacino.
né? Né? Aqui em Goiânia está tendo chamados direto nas mídias para levar as crianças para vacinar, para atualizar o cartão de vacinação, porque o problema dessa resistência está se expandindo para as outras vacinas também, né? Infelizmente. Mas eu tenho percebido que, assim, o meio científico, ele tem evoluído muito em termos de levar divulgar a ciência de forma mais clara, de uma maneira que seja mais visível para a população, né, de que a ciência é segura, que a ciência faz trabalho com responsabilidade, mas infelizmente, se por um lado a gente tenta fazer isso, por outro lado também tem pessoas que fazem o trabalho contrário, que eu enxergo que é muitas vezes de má fé. Sabe? Porque, por exemplo, dose de reforço, que a gente estava falando aqui agorinha, né? Quantas vacinas a gente toma reforços? Isso não é Todas elas. novidade? Não. Isso não é novidade para a vacina de Covid, né? A gente toma todo ano reforço para a vacina da gripe, e ninguém nunca questionou isso. Entende? Então eu vejo que é muito assim de má vontade das pessoas também que querem causar o terror, sabe? Que querem causar o caos, né? Falando A um gente, pouquinho. a gente precisa aprender a comunicar melhor. Nós precisamos entender as mídias melhor. Você viu o trabalho que me deu para entrar aqui, né? Que é um negócio relativamente simples. Eu só tinha que apertar um botãozinho aqui, mas até eu achar o botãozinho e tal. Então, precisamos achar as linguagens, nós precisamos ensinar isso na pós-graduação, estrito sensu, no Brasil. Né? Então, a capacidade de comunicar passa a ser hoje um negócio fundamental. Né? Porque nós vamos ter que ter atitudes mais positivas. Né? Nós precisamos trabalhar junto com a população, pelo menos com a população que é vocalmente ativa, para que ela possa nos ajudar à disseminação do conhecimento. Tem um negócio que é espetacular, que é a questão do estofo, aquilo que eu te falei. Quando você tem um interlocutor na sua frente que sabe do que está falando, né, o que acontece é que o fulano que vem de má fé, ele acaba se lascando, porque a pessoa sabe do que ela está falando. Então, você vai aprofundando a conversa e mais cedo ou mais tarde aparece a falha de não é possível você desenvolver um tumor em um mês, exposto após exposição. Aparece a falha de que não está tendo nenhuma exumação, porque você teria que corromper mais ou menos uns 170 IML no país. Então, mas você tem que saber, né? Então, você tem que estar preparado para ter uma discussão de alto nível com quem não tem nível. Mas nós precisamos aprender isso. Acho que vamos aprender. Acho que está indo bem, está se fazendo o melhor possível. Eu vi que a Ana Paula escreveu aqui, estamos aprendendo com a pandemia. Estamos mesmo, com a pandemia. Então, estamos aprendendo a nadar a hora que o barco furou. Mas vamos em frente. Uma vez eu ouvi uma fala que a gente está aprendendo a trocar o pneu com o carro andando. É tipo esse caos, assim. Tá mais para trocar a turbina com o avião voando, viu? Porque é verdade. Quando você tem 200 pessoas morrendo no país e as pessoas acham que isto é aceitável, isso é um avião caindo por dia. Quando eu tinha 4 mil, era um negócio, a gente está falando... Eu não tenho os números certos, mas morrer 4 mil pessoas num dia numa guerra, se não for uma bomba atômica, não é raro, né? Aí eu voltei. Estava pausada? Desculpa. Tava, não. Eu também não sei se eu não estava também. Vai saber o que está acontecendo. Desculpa, não, é que apareceu uma coisa na minha tela aqui. Então é isso, quer dizer, morrer 200 pessoas é um avião que cai por dia, gente. Não tem nada para comemorar ainda não. Melhorou muito, bacana e tal, mas ainda tem muito futebol pela frente. Nós ainda temos muita coisa para fazer para derrotar esse desafio. Não estou entendendo muita alegria, não. Então, eu essa semana também eu vi uma notícia que eu não gravei o nome do fulano, mas era um ícone aí anti-vacina internacional que tentou se retratar, dizendo ele que estava arrependido de tudo que tinha propagado, de terrorismo, mas até acontecer essa retratação, várias pessoas já estão divulgando, né? Informação errada. É verdade, mas você sabe que, do ponto de vista social,
isso é um negócio muito importante, né? Porque você pega uma pessoa que claramente não tem um mau caráter, que à medida que conseguiu entender o problema, e aí eu retorno à história que nós, como pesquisadores, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais de saúde, cientistas, nós temos que comunicar melhor. Se eu não estou conseguindo explicar um negócio, não é culpa sua que não entendeu, sou eu que não estou explicando direito. Tem uma frase do Einstein, que além de grande físico, grande frasista e, obviamente, patrono da instituição na qual eu trabalho, é espetacular. Se você não consegue explicar o que você faz para uma criança de 6 anos, você não sabe tão bem o que você faz. Que a Nós gente tem que precisamos tentar nos tornar aprimorar. claro, né? Sim, Temos que aprimorar, né? tá certo. Falando um pouquinho a respeito de uma constatação, que é o fato de que, para a gente que é do meio científico, é muito claro, a gente já tem conhecimento amplo a respeito da capacidade que os vírus têm de sofrer mutações e que muitas vezes essas mutações os favorecem, e a gente tem visto que em relação ao vírus da Covid, ele tem obtido muito sucesso, né? Então, periodicamente tem surgido novas variantes que cada vez quando a gente respira e acha assim, não, agora já chegou a vacina, agora a população vai sair dessa pandemia, que a gente já não tem mais fôlego para viver nessa pandemia, e aí surgem novas variantes, que nem surgiu alfa, beta, né, gama, e agora a ômicron, e com certeza não é a última. E se a gente for pensar, por exemplo, em termos da importância que a ciência dá, né, que a gente tenta ressaltar sobre a importância de uma ampla cobertura vacinal. E, por outro lado, a gente tem algumas pessoas na população defendendo os direitos individuais de não se vacinar, de optar por não vacinar os seus filhos, né? Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Quais seriam as principais consequências de vacinar outras faixas etárias e não vacinar o público infantil com a desculpa de que a doença neles é leve ou é assintomática? Bom, então, assim, outro dia também numa discussão sobre isso, chegou um momento que assim, não tinha mais o que explicar, né? O que acontece é relativamente simples, né? Um vírus é uma partícula bolada para se reproduzir, né? Uhum. Inclusive, eu não gosto da analogia com uma guerra, porque numa guerra você tem um inimigo. O vírus não é nosso inimigo. Ele sequer sabe que a gente existe. Aliás, ele não sabe nem que ele existe, né? Então, o que acontece é que ele vai utilizar mecanismos, diversos mecanismos, você sabe disso tão bem quanto eu, as mutações são apenas um dos mecanismos de escape da resposta imune que um patógeno tem, né? No caso, por exemplo, dos coronavírus, e não é só deste coronavírus, um mecanismo importante é que eles induzem uma resposta imune de baixa capacidade de geração de memória. Inclusive, é uma das razões pelas quais a gente precisa de tantos reforços, né? Uhum. Está embutido no vírus. A gente tem que lembrar que esses bichos estão aqui há muito mais tempo que a gente, né? O Homo sapiens aí, na maior das expectativas, tem 300 mil anos na Terra, né? E esses vírus todos têm milhões de anos, né? Então, não só os vírus, né? Você pegar, por exemplo, você acha cisto de toxoplasma em tigre de dente de sabre, né? Tem 500 milhões de anos o toxoplasma gondii, aproximadamente. Então, esses mecanismos de escape, eles são todos mecanismos de escape muito importantes. E a gente volta àquela história de que você precisa proteger todo mundo, né? Porque senão o vírus circula em outras populações, né? E provavelmente a próxima variante virá ou do Reino Unido ou dos Estados Unidos, porque são lugares com alta circulação, taxa de vacinação baixa adesão. 80%, né? Então, você coloca... E aí o problema é o seguinte: como você tem parte da população vacinada, a vacina passa a ser uma pressão evolutiva para o vírus. E você começa a selecionar vírus que escapam da vacina. Então, e essa é uma discussão antiga, como eu falei, semelhante à da máscara. É claro que você se vacina e vacina os seus filhos ou os seus pais, né, para se proteger. E os números são estarrecedores. Hoje,
93% das pessoas em UTI nos Estados Unidos ou tomaram uma dose só ou não tomaram dose. 93%. O que é que alguém vai discutir com isso, gente? 93%. E partindo do princípio que só tem 40% da população não vacinada. Né? Ah, mas quando você olha os internados... Pô, mas você está preocupado com ser internado ou você está preocupado com morrer? Né? Se me derem a escolha, eu vou pegar sempre internado, que tem para alguma coisa para fazer, né? O time pode ganhar um campeonato, quero ver meus netos, essas coisas assim, né? Então, tem sempre uma coisa bacana para você fazer amanhã, né? Então, melhor vivo, né? Então, quer dizer, a questão da vacina como um instrumento de saúde pública, ela também precisa ser levada em consideração. A gente precisa entender que isto também é um dever seu com o próximo, para proteger as pessoas que não podem ser vacinadas, porque tem gente que não pode ser vacinada e tem gente que não adianta também você vacinar muito, porque vai ter que vacinar bastante, porque é imunossuprimido por motivos diversos, porque tem uma doença, porque toma medicação, porque fez um transplante, porque está fazendo quimioterapia, porque tem câncer. Essas pessoas precisam ser protegidas. Excelente. Ah, mas a vacina... E aí começa sempre aquela discussão. Mas vocês mesmos disseram que a vacina não protege contra a transmissão. Não protege, mas diminui significativamente. Diminui a hospitalização, né? Diminui morte, diminui gastos com medicamentos, né? Um monte de coisa. Você usar o cinto de segurança não te previne de morrer em acidente de carro. Tá cheio de gente que morre ainda hoje no Brasil em acidente de carro. Não é verdade? Sim. Quem é que entra no carro sem o cinto de segurança, gente? Não é porque não é 100% que você não vai usar. E aí você tem a responsabilidade com o próximo também. Porque é sua responsabilidade ajudar a proteger a população inteira. Esse público que não pode, né, por um motivo ou por outro, ser vacinado, né? E mesmo quem pode, porque pode aparecer uma variante que pega mais um determinado grupo. Exato. As variações, elas são todas elas aleatórias. A gente só vê aquelas que resultam em alguma coisa clínica, ordinariamente aumentando a infectividade do vírus, porque é assim que funciona a natureza, né? Bendito seja Darwin, que botou isso tudo direitinho no papel há muitos anos atrás. Recentemente foi o dia de Darwin, inclusive, né? Então é isso. Quer dizer, que protege o seu filho e, acima de tudo, ajuda a proteger o próximo. Quer dizer, é a situação perfeita para você ser uma pessoa consciente, né? Você faz um negócio que te ajuda, mas também ajuda o outro. Sim, exatamente. Dá um pouquinho, mas passa logo, viu? Não, essa desculpa de que as crianças só têm a doença leve ou na forma assintomática, outra live que eu assisti do senhor com a doutora Cristina, ela até fez uma comparação de que tem doenças que são assintomáticas, mas que são muito graves, né? Por exemplo, o HPV, que ele é assintomático e, entretanto, ele causa câncer. Então, esse tipo de argumento não é um argumento convincente, né? Gente, a gente está cheio de criança. Não tem centenas, mas está cheio de criança em UTI pediátrica pelo Brasil com Covid. Exatamente. Né? Tem aumentado justamente porque é o público que está desprotegido, porque o restante dos outros públicos tem uma população que está vacinada, né? Então pode até ter a doença, mas não vai ter na forma grave na maioria das vezes, né? E é isso que a Cris Bonorino falou. Deus sabe o que vai acontecer conosco e com as crianças que pegaram daqui a anos. Porque as pessoas estão tão preocupadas com o RNA da vacina entrar dentro delas e ficar dentro do genoma e tal. Tem até um memezinho. Eu estou vivendo de meme ultimamente, né? Tem um que eu gosto bastante, que é assim: você está preocupado que o RNA vai mudar o seu DNA? Aproveite, quem sabe você melhora, né? Brincadeiras à parte, né? A vacina de RNA, ela é feita para desaparecer após algumas semanas. O vírus de RNA, que é o vírus da Covid, é um vírus de RNA, né? Mas como diz a minha querida amiga Gláucia Vespa, né? É um vírus de RNA que queria ser de DNA, né? É um vírus que foi feito para ficar dentro de ti. Ele não foi feito para ir embora, não. Tá certo? Se ele pudesse escolher a vida perfeita, ele ia se integrar ao seu DNA, né? Porque é assim que os vírus funcionam. 7% do nosso genoma tem origem viral. 7%. Exatamente.
A gente se parece mais com o vírus que com o camundongo. Isso muita gente não sabe, né? Não Pois tem é. Isso essa foram umas informação. infecções que os nossos antepassados pegaram aí, macaquinho, aquelas coisas todas pegaram e foram passando, foi ficando na gente 7%. Então, você está preocupado com a vacina integrar no RNA do seu filho, se preocupe é com ele pegar esse negócio, porque depois que ele pegar, integrou, você não sabe o que vai acontecer. É É. certeza que haverá crianças com problemas, é certeza, porque nós estamos infectando bilhões de pessoas. Estatisticamente, não é possível que isso não dê algum grau de dor de cabeça. E por enquanto nós ainda temos a sorte, digamos assim, né, o privilégio das vacinas estarem dando conta de nos proteger É, contra essas variantes, né? Mas se a gente não tiver uma ampla cobertura vacinal, a gente volta a estaca zero tudo de novo. Porque aí se tem uma variante que não consegue, que consegue escapar do sistema imune, né, da proteção que é dada pela vacina, a gente volta tudo para estaca zero. É desesperador isso. E aqui a gente ainda teve algumas coisas interessantes. Essa semana saiu um trabalho do professor Manuel Barral e equipe na Nature, mostrando que a combinação Coronavac, com 2 doses de Coronavac, com o reforço de Pfizer, que é o que muita gente tomou no Brasil, é Sim. vencedora. É vencedora. Que Né? bom, foi as minhas duas. Então, então, quer dizer, ainda de vez em quando a gente dá uma bola dentro, né? Ai, doutor Riso, ó, tem muitos elogios aqui, a conversa tá tão gostosa, tão legal, que eu até esqueci de te falar, tá? Muitos elogios à sua pessoa. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho a respeito daquela argumentação também hedionda de que a vacinação visa meramente atender os interesses econômicos das indústrias farmacêuticas. Rapaz, assim, é, é um negócio impressionante, né? Porque você fala assim, bom, ela visa atender os interesses da indústria. Aí você vacina as pessoas, né? Só para dar uma ideia para o indivíduo, nós publicamos um trabalho algum tempo atrás, onde nós descrevíamos uma droga que é extremamente eficiente em prevenir a síndrome de liberação de citocinas na Covid grave. Tá? Então, estudo realizado um ano atrás, publicado nesse ano, mostrava 40% de proteção, quase 40%, 38% de proteção contra a morte nos indivíduos tratados com essa droga. Uma vacina dá, sei lá, não sei quanto é que custa a vacina, $10. Essa droga custa R$ 6.000. Você acha que esses caras que vendem remédio vão querer vender remédio ou a vacina? Sim, né? Sabe? É Não existe lógico. a menor análise. Dá muito mais dinheiro para a indústria o cidadão na UTI. Sim, Tá? Que são argumentos que eles são de uma primariedade, de uma precariedade, que você tem até dificuldade de encontrar um mecanismo para discutir. Porque é tão precária a hipótese. Né? Um cidadão numa UTI, numa boa UTI, custa, não é 5 a 10 mil reais por dia. Pacientes com Covid, às vezes, ficam 30 dias na UTI. Que interesse que o cara que vende remédio tem de dar um treco para o fulano não ir para a UTI? então. Assim, Seria muito mais interessante vender os claro, medicamentos, né? é precária essa argumentação. É Não, mas precária. é importante a gente trazer aqui justamente porque eu fiz uma compilação das coisas que eu vejo, Olha, sabe? Circular nas redes. Né, é, por exemplo, nas mensagens de fake news, né? Eu falei, gente, a gente precisa discutir isso. olha, eu vou trazer um negócio aqui, porque ele está publicado, então eu posso trazer. Né? Para você ver o nível da discussão. Há algum tempo atrás, teve um órgão de imprensa, Certo. que me pediu para fazer um debate com uma pessoa anti-vacina. Quando começaram a vacina. Né? Nossa, Eu falei, não, tô ótimo, tudo bem, vamos fazer o debate. Ia ser um treco tipo live, a despeito de ser mídia impressa. sei, sei. Mas aí eu falei o seguinte, olha, foi minha sugestão e a outra pessoa acatou. Por que a gente não faz assim? A gente escreve um pequeno texto, 250 palavras. Sei. Né? Eu gosto muito de 250 palavras porque
as duas coisas mais importantes que você pode dizer para qualquer pessoa, você fala com 3 palavras. As duas coisas mais importantes. Né? Então, 250. Eu escrevo um texto de 250 palavras e te digo por que eu acho que vacina é importante e tal. E eu te mando. Você me manda o seu texto de por que você acha que não é importante. Porque aí a gente não perde tempo no debate com muita explicação da nossa ideia e a gente parte a discutir os pontos. Pois bom, os caras toparam, o pessoal achou a ideia ótima, pô, bem bolado, não sei o quê. A hora que eu recebi a argumentação, eu escrevi de volta para a jornalista, mandei um e-mail, falei para ela, não vou participar. Ela falou, por que não? Eu falei, porque eu vou preso se eu participar desse debate. Como assim o senhor vai preso? Eu falei, na Constituição está escrito que você não pode abusar de inocente. Se eu for discutir com esta pessoa, com esta argumentação, isso vai ser considerado abuso de vulnerável. Ainda protegeu a pessoa. Eu vou ser considerado uma pessoa desagradável. Porque uma das argumentações é a seguinte, eu não tomo vacina, eu não quero dar vacina para os meus filhos, porque você vê morador de rua, eles não pegam nada. Tem esse argumento também. Aí você tem que lembrar para uma pessoa dessas que a expectativa de vida de um morador de rua é 40 anos menor do que a expectativa de vida de uma pessoa de mais ou menos a mesma classe social, que não mora na rua. Uhum. Então, a pessoa argumenta com você com um dado que não é que ele não é verdadeiro. Ele está tão longe da verdade que ele deu a volta. Né? Viagem. Aí eu falei assim, não vou. Ah, mas nós precisamos muito. Então acabou que saiu por escrito. Por isso que eu falei que eu podia falar. Porque esta argumentação está por escrito num debate que eu tive. Mas ficou melhor ainda, porque ficou registrado ali para a hora que quiser retomar. Né? Nem enveredar pelo fato que ela comparou morador de rua com cachorro vira-lata, né? A pessoa. Mas isto posto de lado, tá certo? Assim, esse absurdo. Um morador de rua tem 40 anos a menos de expectativa de vida, gente. Como você diz que esta pessoa está protegida porque ela está sujeita às intempéries, às infecções, sabe? Aí vale qualquer coisa, vale assim, não. Sem contar que eles são ignorados, né? Se eles estão ali à margem da sociedade, é muito mais difícil a possibilidade deles contraírem. Né? Pois é, mas é porque, é isso que eu te falei, quando a discussão, ela pelo menos tangencia a lógica, você tem um ponto de contato. Mas quando a pessoa fala um negócio que está tão fora da realidade, é a mesma coisa que eu chegar amanhã e falar assim, o céu é verde. Não, velho, ele é azul. Não é verde. Aí você fala, o cara é daltônico, alguma coisa assim. Não, tô dizendo que é verde, é verde. Ué, mas ele é azul. Não, é verde. É verde porque é verde, porque eu acho que é verde, é a minha opinião. A minha opinião é que 3 ao quadrado é 6. E aí, o que você vai me dizer? Você vai dizer que é 9? Não é, a minha opinião é que é 6. É difícil, né? Quando foge... Eu falo que é cansativo pra gente, né? Às vezes eu penso em desistir de continuar publicando essas informações nas redes sociais, mas eu falo, gente, a gente tem que continuar esse trabalho, porque senão vai virar um caos mesmo. Olha, eu passei meio apertado com esse negócio, né? Porque as pessoas estão raivosas, né? Então eu tomei muita bronca no começo, no meio, e enquanto essa pandemia não acabar, eu vou tomar bronca. Nessa semana, quando der quinta-feira, se tudo der certo, vamos ver essa live aqui, o que ela vai me custar. Eu vou ter comemorado 21 semanas sem receber nenhuma ameaça. Né? 21 semanas? Não, 21 semanas não, 21 dias, perdão. 21 dias. Mentira, recorde. Senhor. 21 dias sem ameaça. Estou igual aquele negócio de acidente de trabalho. Olha que absurdo. Eu estou tão satisfeito. Ameaças, a que ponto chegamos? Não, ameaça mesmo, você vai morrer, tem que morrer, não sei o quê. E olha, não é só dos lugares que as pessoas acham, não, viu? Porque é um outro negócio divertido, porque no começo, o pessoal, vai fazer pesquisa assim, assado, tal. Eu falei, não, fazer pesquisa que tem que ser feita, né? Sim. É isso aí. Doutor Riz, eu ficaria aqui a noite inteira conversando com o senhor, porque além de ser um ícone do meio científico, trazer informações de uma forma tão engraçada, assim, que atrai o público a prestar atenção, mas eu sei que eu já tomei mais do seu tempo do que a gente combinou. Então eu queria fazer algumas perguntas que surgiram aqui do pessoal,
tá? Além das miocardites, quais outras reações podem ser desencadeadas pela vacinação contra a Covid em crianças? Olha, então a primeira coisa é o seguinte: a reação mais comum, 89%, é dor. Porque vacina dói mesmo, né? Vacina dói. Essa dói, a do sarampo dói, né? E quem já tomou vacina de tétano sabe que você passa um dia inteiro com o braço meio caído, né? Então, vacina dói. Dói por diversos motivos, não sendo o menos importante deles, que a maior parte das vacinas tem um adjuvante, né? Que é um negócio que os imunologistas inventaram para dar um up na resposta imune, né? Para dar aquela chamada, né? Ela pode, em alguns grupos pequenos, não nesse grupo de crianças, desencadear fenômenos tromboembólicos. Neste grupo de crianças de 5 a 12 anos, a principal coisa, 89%, é dor e febre. Tá? Que é comum para, se não, quase todas. Tá? Né? Você não vê cardite, você não vê desencadeação de fenômenos tromboembólicos. Ela é muito segura nessa faixa etária. Ela é até mais segura do que dos 12 aos 18 anos. Tá? Inclusive, tem uma discussão se tem, e como é mais em meninos, tem uma discussão se tem a ver com a puberdade, porque a puberdade dos meninos é mais lenta que a das meninas, e é justamente nesse período, ordinariamente, os meninos estão na puberdade depois dos 12 anos, né? Então, talvez tenha alguma coisa a ver com os hormônios, que faz algum sentido, de novo, por conta do receptor, que é esse e tal. Enfim, então é isso. Nesta faixa de 5 a 12 anos, os efeitos imediatos, aí, outro dia eu falei isso, e alguém perguntou assim: não, mas o que vai acontecer com as crianças daqui a 5 anos? Eu não sei, não passou 5 anos ainda. Eu acho que não vai acontecer nada, porque a vacina foi feita para desaparecer no seu corpo, tá certo? Enquanto o vírus não foi. Então, se você quiser arriscar com um vírus que foi feito para não desaparecer, se eu tivesse um filho de 5 a 12 anos, já teria vacinado. O meu de 17, assim que deu chance, o mais novo, ele tem uma comorbidade, então a gente conseguiu vacinar mais cedo. Eu estava na fila lá. Eu só não ganhei das moças que vieram vacinar, porque do resto, todo é o primeirão na fila. Tá muito bem, me deu um sustão, né? Porque ficou com uma dor debaixo do braço e tal, aquela história, você vai olhar, era só mesmo, ainda bem, um belo linfonodo, significando que a... Que estava respondendo. Que bom. E linkando com isso que a gente estava falando, tem uma pergunta se existe alguma contraindicação para vacinação de Covid para o público infantil. Nenhuma, porque assim, todo mundo que foi vacinado foi muito bem, não tem nenhuma contraindicação. A vacina não é uma vacina replicante, então até crianças com deficiências imunológicas podem tomar. Não há contraindicação para vacina nesta faixa etária. Tá? Você tem outras faixas etárias com outras vacinas. Então, por exemplo, a vacina da AstraZeneca não pode ser dada em alguns grupos de mulheres. Como não é esse o objetivo, eu não vou discutir isso aqui agora, porque eles desencadeiam alguns fenômenos tromboembólicos. Quantos fenômenos tromboembólicos? Só para vocês terem uma ideia. 30 a cada 100 mil vacinas. 26% das pessoas que pegam Covid tem fenômeno tromboembólico. Não é 26 de 100 versus 30 em cada 100 mil. É só fazer a conta, né? E a professora, minha querida orientadora, Ana Paula Junqueira Kipnis, colocou: perguntar como é feito o processo de acompanhamento pelo pai das crianças vacinadas, como reportar? Olha, de novo, vacina é o negócio mais seguro que existe. A vigilância farmacológica para vacina é um dos negócios mais malvados do mundo, porque se a gente aplicasse isso para um monte de remédio, você tinha um monte de remédio que as pessoas não podiam tomar. Né? Então, a preocupação é geralmente imediata, você tem uma chance de ter uma reação alérgica, que é muito pequena, acontece nas primeiras 6 horas, né? Geralmente ela vai cursar com os sintomas comuns de alergia, então vermelhidão, ocasionalmente urticária, muito raramente pode dar algum problema respiratório, mas vai acontecer nas primeiras 6 horas. Né? Depois, os problemas que são consequentes à inflamação, então febre, dor, que são normais até 72 horas depois da vacinação, e depois disso, os fenômenos ultra raros e super raros e muito raros, e eles podem ser reportados a qualquer momento na sua cidade. Vai ter um número, a Secretaria Municipal de Saúde tem um número da vigilância municipal, tá? Ordinariamente é um número 1-800, né? E você pode reportar lá. Você pode reportar direto na Anvisa, também tem um número 1-800 para reportar. E você, nas cidades maiores e alguns dos hospitais universitários, não sei se a Federal de Goiás tem isso, mas, por exemplo, o Hospital das Clínicas tem, ele tem um hotline.
que você liga e o cara faz não uma telemedicina, mas uma telefonomedicina, dando algumas instruções. Eu não sei esses números de cor, mas eles são facilmente encontráveis. Hoje em dia é só dar um Google, né? Bota lá, Vigilância Sanitária da cidade de Goiânia. Tem um número lá, você liga e reporta e poderá, então, ser instruído. Mas, como eu estou falando, dos 5 aos 12 anos, você não tem reportes de nada realmente muito importante. A gente teve dos 12 aos 18 com meninos, a gente teve alguma coisa com a vacina da AstraZeneca com eventos tromboembólicos, mas populações muito, muito, muito específicas. Vacina é segura. Então, só para endossar tudo que o senhor falou aqui na nossa live hoje a respeito da importância da vacina, hoje saiu uma nota técnica da Fiocruz, que é o Observatório de Covid, falando que até o dia 14 de fevereiro, o Brasil possuía uma cobertura vacinal de primeira dose nessa faixa etária, entre 5 e 11 anos, de apenas 21%, ou seja, a adesão ainda está muito baixa. Então, eu espero que depois dessa live, depois de tantas informações que as pessoas têm recebido, que essa adesão aumente, né, por todos os motivos que a gente comentou aqui. Então, gostaria de agradecê-lo mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e te passar a palavra para uma fala final. Duas coisas, né? Primeiro, ciência salva vidas. Vem salvando há tempos. A única doença que desapareceu da face da Terra foi a varíola, graças a uma vacina. Sim. Né? Muita gente que hoje fala mal de vacina, se não tivesse sido vacinado por sarampo, teria morrido de pneumonia depois do sarampo. Né? Mas, felizmente, os pais eram mais inteligentes do que essas pessoas que falam mal de vacinas e os vacinaram por sarampo. Né? Vacinas são seguras, são as intervenções médicas mais seguras. Eu insisto, o Engov que você toma depois da sua ressaca dá mais problema do que a pior vacina conhecida. Tá? 1 em cada 10 mil pessoas que tomam Engov tem reação alérgica grave que pode resultar em morte. Tá? A pior vacina resulta em morte em 1 para 200 mil pessoas vacinadas. É só se fazer a conta. Então, um treco que pode salvar a sua vida, que ajuda a população mundial, que protege os seus pais, que protege os seus filhos, Sim. tem uma chance ínfima de causar qualquer problema. Um negócio que você toma só porque você bebeu demais no dia anterior pode matar 1 em cada 10 mil pessoas. É só fazer a conta. Então, gente, ótima reflexão. Ciência salva vidas. É muito importante tê-la, entendê-la, ajudá-la, apoiá-la. E as vacinas são seguras, gente. Doutor Rios, muito obrigada. Eu tomei 3 doses. Quando chegar a hora da 4ª, tomarei também. Não é hora ainda, mas quando chegar, eu tomarei também. Exatamente, eu também estou esperando a minha hora. Muito obrigada por tudo, tá? Parabéns pelo trabalho que o senhor desenvolve. Parabéns por divulgar a ciência. Muito obrigada por todo esse trabalho. Eu que agradeço pelo convite. Um beijão para você, beijão para Ana Paula. Espero ter Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.